Meu nome é Didu Nogueira, sou cantor, compositor e produtor cultural e venho apresentar aqui a história de um dos mais importantes movimentos em defesa da cultura popular brasileira, em especial do nosso principal gênero musical, o samba, que vai resultar na criação do seu clube, o Clube do Samba. Especialmente por ser filho e sobrinho de dois de seus fundadores, Giza Nogueira e João Nogueira, que foi quem teve a ideia de reunir esse primeiro grupo de 51 pessoas para a sua fundação, tive e tenho a felicidade de, mais do que acompanhar e ter a memória viva, ter o prazer de ter contribuído para escrever alguns capítulos dessa bela história. O ano era 1979 e, segundo o próprio João Nogueira, sambista que nasceu e morava no subúrbio carioca do Meia, donde dizia que só sairia quando virasse nome de rua, foi que numa manhã, ao acordar, teve essa ideia. Esse pensamento de convocar especialmente músicos, cantores e compositores para que juntos formassem uma associação em defesa de seus direitos básicos, criando assim um canal de comunicação mais amplo, de forma democrática e independente, que no Brasil daqueles tempos, além de perigoso, era proibitivo. Nesse mesmo janeiro de 1979, o ex-adido cultural das embaixadas brasileiras em Praga, na então Tchecoslováquia, e Buenos Aires, na Argentina, o grande jornalista Antônio Carlos Austrégésilo de Ataíde, nessa época atuando no Jornal do Brasil, telefona para João na intenção de que esse pudesse ajudá-lo a localizar um determinado sambista da velha guarda para fazer uma matéria já agendada. E João Nogueira, ainda sob o impacto da ideia que acabara de ter, afoito e excitado pela circunstância e sem dar a mínima atenção à solicitação do interlocutor, revela a Ataíde a sua intenção de criar o Clube do Samba. E esse, num misto de espanto e curiosidade, parte imediatamente da redação do JB no moderno prédio da Avenida Brasil 500 para o Meia, buscando saber detalhes do que se tratava aquela novidade recém-saída da cabeça de João Nogueira. Afinal, aquele poderia ser um furo de reportagem que o JB acabou não perdendo e publicou no dia seguinte na capa do Caderno B. Desde a segunda metade dos anos 1970, as rádios e as TVs brasileiras, únicos canais existentes para a execução das obras musicais, tinham na sua programação cerca de 80% do seu tempo dedicado à música estrangeira, em especial à disco dance. Bom, isso significa dizer que, não tendo suas músicas executadas pela mídia, os espaços dedicados à música ao vivo minguaram de forma avassaladora, porque fundamentalmente nos clubes, boates, gafieiras e casas noturnas, que tinham como contratadas bandas regionais e até mesmo orquestras em suas programações semanais, em alguns casos até diárias, aderiram de forma quase automática a esse fenômeno, transformando esses espaços em discotecas. O que para eles economicamente era perfeito, já que um disc jockey, como se dizia na época, substituiria esse numeroso elenco de músicos, cantores e toda a cadeia produtiva que envolve a realização desses eventos, que foi perdendo não só seus espaços, como também e principalmente seus empregos regulares. É importante registrar que nesse período, os teatros das grandes cidades abrigavam em temporadas regulares, invariavelmente de quarta a domingo, e que por vezes duravam meses, eram os portos seguros, artistas de samba com seus icônicos espetáculos, como Martinho da Vila em Tendinha, Paulinho da Viola com seu sarau, Clara Nunes em O Canto das Três Raças e o próprio João Nogueira em Vida Boêmia, para citar alguns, conseguiam resistir ao modismo instalado e que fique registrado, sem nenhum patrocínio, mas que com a força de sua arte, mais do que mantiveram, ampliaram seus públicos. Absolutamente entusiasmado com a ideia de que pudesse, junto a seus pares, promover uma mudança nesse quadro terrivelmente desfavorável ao samba, João Nogueira convidou para reuniões semanais em sua casa nomes como o do próprio Antônio Carlos Austrégésilo de Ataíde, Ney Lopes, Paulo César Pinheiro, Sérgio Cabral e Lígia Santos, pesquisadora de MPB e filha do mestre Donga,
o autor do primeiro samba gravado no Brasil e que acabaram formando a primeira diretoria do Clube do Samba. Essas reuniões foram de fundamental importância para a elaboração de propostas que compõem o ideário do Clube do Samba e que, consequentemente, a partir delas, fossem traçadas nossas primeiras ações. A primeira sede, de maneira provisória, ficou sendo a casa do próprio João Nogueira e Ângela, sua esposa, no já consagrado endereço da rua José Veríssimo 50, no Meia, em cuja garagem foi instalado um boteco decorado com um cenário criado por Elifas Andriato para o show Tendinha de Martim da Vila, que ofertou a obra, compondo assim com dignidade e elegância o terreiro no quintal da casa, onde quinzenalmente aos sábados eram realizadas grandes rodas de samba, com portões abertos, e era mais do que comum encontrar sambistas do quilate de Aniceto do Império, Monarco, Xangô da Mangueira e Beto Sem Braço, que ali tinham espaço para mostrar suas criações. Algumas delas que tempos depois se tornariam sucessos nacionais. Sim, além dos mais novos, era para esses artistas e músicos em especial que o Clube do Samba foi criado, para que tivessem vez e voz. E no dia 5 de maio de 1979 é fundado oficialmente o Clube do Samba, tendo na sua diretoria a seguinte formação: presidente, João Nogueira; primeiro vice-presidente, Sérgio Cabral; segundo vice-presidente, Paulo César Pinheiro; segundo secretário, Ney Lopes, e por aí vai. Enquanto a cada 15 dias o pagode ia atraindo cada vez mais adeptos, fossem músicos, compositores ou público em geral, o Clube do Samba, numa parceria com o Clube de Regatas do Flamengo, estreia no segundo semestre do ano de 1979, aquela que seria a grande novidade na cidade do Rio de Janeiro: o baile do Clube do Samba, no salão principal da sede do Rubro Negro Carioca, no Morro da Viúva, em frente ao aterro do Flamengo, na zona sul da cidade maravilhosa. E aqui vale uma historinha. O Clube de Regatas do Flamengo, proprietário do prédio do Morro da Viúva, subutilizava o espaço do salão, onde eventualmente eram realizados até mesmo velórios de diretores, beneméritos e ex-atletas. E foi num desses acontecimentos que João Nogueira, ao encontrar o então presidente Márcio Braga, quis saber qual era a finalidade daquele espaço e sugeriu que o mesmo devesse abrigar a alegria e a espontaneidade do povo carioca, levantando o astral do local, o que, diga-se de passagem, conseguiu com muita propriedade, criando naquele momento tão difícil, em especial para o samba, mais um espaço cultural e numa área nobre da cidade. Parecia que o Rio de Janeiro, com seu povo amante e protagonista da música popular brasileira, tinha se reencontrado consigo e mostrado ao país que temos sim a melhor música do mundo, executada por alguns dos maiores músicos do mundo. E era naquelas sextas-feiras em que alguns otimistas acreditavam que a tão sonhada abertura propagada pelo governo de exceção caminhava a passos largos de volta à democracia, e de uma esmagadora maioria, assustada, incrédula e renitente aos discursos dos generais, se reunia religiosamente das 22 horas às 4 da manhã, num número máximo de 1.000 pessoas, que era a lotação permitida, e um contingente bem próximo desse, aguardando do lado de fora, esperando muitas das vezes por horas para poder entrar, ia se deliciar, bailando, ou apenas para ouvir o som de uma orquestra comandada pelo genial maestro Nelsinho, que tinha em seu elenco músicos do quilate de Neco na guitarra, Luizão Maia no contrabaixo, Wilson das Neves na bateria. No naipe de sopros, nomes como os de Juarez Araújo, Biju, Pássaro Triste, além da Santíssima Trindade da percussão, composta por Luna, Eliseu e Marçal. Um dos diferenciais desse baile se dava por conta do revezamento dessa orquestra com uma mini bateria de escola de samba composta por 40 ritmistas da Mocidade Independente de Padre Miguel, comandada por Mestre Cuscuz. O outro é que artistas consagrados da música brasileira como Clementina de Jesus, Djavan,
Elisete Cardoso, Nana Caymmi, Clara Nunes, Emílio Santiago, para citar alguns, contribuíam ainda mais para o brilho desse evento, que durante 1 ano e meio sacudiu a cidade do Rio de Janeiro e que foi alimentando o sonho de João Nogueira e seus pares de ver a música brasileira, em especial o samba, ser devidamente reconhecido e ocupar seu verdadeiro lugar. Com os bailes realizados todas as sextas-feiras e o pagode quinzenalmente aos sábados, o Clube do Samba tinha se tornado uma realidade e partia agora para alçar novos voos. Nesse mesmo ano de 1979, foi criada a campanha de sócio contribuinte, que oferecia ao associado direito a descontos nos eventos produzidos e realizados pelo clube. A outra novidade nesse período foi o lançamento do Jornal do Clube do Samba, de periodicidade mensal, em formato tabloide com 8 páginas e tiragem de 10.000 exemplares, que era distribuído gratuitamente nos eventos e, da mesma forma, enviado às residências do seu quadro de associados. Era o Jornal do Clube do Samba, um veículo de suma importância, onde a cada edição era retratado um amplo panorama da situação do samba e dos sambistas no país. Debatidas as questões dos direitos autorais, além de uma coluna especial de memória, onde os grandes mestres do samba eram reverenciados, para que aquela e as gerações vindouras tivessem conhecimento dos primeiros passos dados pelos pioneiros desse gênero musical que protagoniza a trilha sonora do nosso país. E nomes da linhagem de Sérgio Cabral, Ney Lopes, José Carlos Rego, Antônio Carlos Austrégésilo de Ataíde e José de La Penha Neto formavam esse time de grandes colunistas que nos brindavam com seus textos deliciosos a nos contar e mostrar a história do samba. João Nogueira, como recém-contratado pela gravadora Polygram, à época, conseguiu aprovar junto à mesma a criação de um selo, Clube do Samba, cuja finalidade era a produção e distribuição de 3 discos dedicados ao gênero, nos seguintes formatos: um primeiro aos compositores da velha guarda, o segundo visando o lançamento de novos cantores e compositores, e ainda um terceiro dedicado aos sambas de quadra e terreiro das escolas de samba cariocas. Posso atestar como testemunho ocular que, apesar de ter lido os referidos contratos, nunca soube a razão da não concretização desse projeto tão importante que nos faria a todos conhecer um pouco mais das entranhas do samba tradicional e de suas novidades naqueles tempos. No ano de 1980, numa jogada de marketing a reforçar sua recente criação, João Nogueira batiza seu LP com o título de Clube do Samba, que viria a ser naquele período seu maior sucesso de vendagem, ultrapassando a casa dos 100.000 discos vendidos, porém insuficientes para alcançar o disco de ouro, cuja premiação era necessária que a venda alcançasse a marca das 150.000 cópias. Como instrumento de promoção do LP, a gravadora Polygram investe num filme de 17 minutos, dirigido por João Tobi Azulay, intitulado Carioca, Suburbano, Mulato e Malandro, retratando um pouco do perfil de João Nogueira, que vai demonstrando de forma inequívoca e contundente, ao longo da projeção, o seu amor e sua preocupação com os rumos que levaram o samba a quase cair no ostracismo. Um dos momentos marcantes é quando, visivelmente contrariado, João fala de seu afastamento da Portela, onde era integrante da ala de compositores. Mas no decorrer da película, devidamente revigorado, vai revelando com esperança e prazer a ideia da criação do Clube do Samba, local onde naturalmente se encerra o curta-metragem num grande pagode, reunindo alguns dos principais nomes do samba brasileiro. O sucesso de vendagem de discos, especialmente com os recordistas absolutos Clara Nunes e Martinho da Vila, que chegaram à impressionante marca do 1 milhão, e na esteira deles Roberto Ribeiro e Bete Carvalho, faz com que a mídia atente para esse fenômeno e, mesmo que de forma tímida, vá abrindo espaço na sua programação para o samba.
nesses mesmos fins dos anos 1970, início dos anos 1980, o Fantástico da Rede Globo era o único programa brasileiro que produzia e exibia a nova ferramenta para promover agora com elementos visuais a música, os chamados clipes. E a sede do Clube do Samba, já não mais provisória, pois João e Ângela Nogueira haviam se mudado, se torna um dos principais endereços para a produção desse fundamental material de divulgação para os sambistas. Agora vamos falar um pouco do bloco do Clube do Samba. O Rio de Janeiro, naqueles tempos, era a capital mundial do carnaval. O hoje tão decantado e midiático desfile das escolas de samba era realizado, acreditem vocês, em apenas um dia. Além dos tradicionalíssimos bailes de carnaval, inclusive infantis, durante os 4 dias de folia espalhados por todo o Rio de Janeiro, que atraía milhares de foliões para a festa mais querida e esperada do ano, outro destaque da folia carioca, que nos dias de hoje seria de causar profunda estranheza, era a apresentação dos grandes concursos de fantasia de luxo, com transmissão e enorme audiência na TV, cujo valor de algumas fantasias se podia comprar um carro 0 quilômetro. Mas era na passarela popular onde o carnaval começava e pulsava forte. É que dias antes, como numa abertura informal da festa, verdadeiras caravanas organizadas de todos os cantos da cidade, além dos turistas já devidamente ambientados, iam contemplar a beleza deslumbrante da decoração da Avenida Rio Branco, ao longo de toda a sua extensão, assinada por destacados nomes das belas artes, muitos dos quais carnavalescos das grandes escolas de samba, pronunciando assim a maior festa popular do país na avenida mais democrática do Rio de Janeiro. E foi ali que os definitivos Boêmios de Irajá, Bafo da Onça e Cacique de Ramos, esses dois últimos que já protagonizaram uma rivalidade digna de Fla-Flu entre seus milhares de torcedores e adeptos, é o maioral dos maiorais, o hoje centenário Cordão da Bola Preta, com seus 102 anos, e hoje milhões de foliões, que foi quem desde sempre, em seus desfiles aos sábados pela manhã, deu o tom do carnaval, transformando a Avenida Rio Branco na principal passarela popular da cidade do Rio de Janeiro. Mas mesmo com todos esses destaques, o carnaval naquele período também não andava muito bem nas pernas. E o inquieto João Nogueira, saudoso, assim como seus pares de um carnaval em que pudesse brincar com a alegria e tranquilidade de suas infâncias e adolescências, criam o bloco do Clube do Samba, que nesse ano de 2020 fez sem interrupções seu 41º desfile. No carnaval de 1980, ficou decidido pela diretoria que o trajeto do desfile seria feito aqui da sede provisória, no percurso de no máximo 500 metros até o shopping center do Meia, que mesmo passado sabe-se lá quantos anos, ostenta orgulhosamente até hoje em sua fachada frontal o título de O Primeiro do Brasil. Para isso, convocamos os mesmos 40 ritmistas da Mocidade Independente de Padre Miguel para formar a bateria, que já na sua chegada foi devidamente alimentada pela reforçada sopa feita pela primeira-dama Ângela Nogueira. E com carro de som a postos, a Kombi e seu chopp estupidamente gelado, os seguranças e suas cordas. Estávamos apenas aguardando o apito de Mestre Cuscuz para armarmos o bloco. Aqui vale uma observação. As cordas, tão criticadas desde sempre, se justificavam por 2 motivos essenciais. O primeiro é que os desfilantes que compravam suas camisetas a preços um pouco acima do de custo tinham direito de consumir um determinado número de chopps. E o principal, que era para blindar a bateria da presença sempre constante dos penetras de plantão, que invariavelmente, portando seus tamborins e ganzás, atrapalhariam o andamento da batucada. Inicialmente, desfilaríamos cantando sambas e enredos clássicos
e as não menos marchinhas imortalizadas em carnavais passados, tendo à frente, abrindo o cortejo, empunhando o nosso pavilhão, o casal de mestre-sala e porta-bandeira composto por Mocinha, porta-bandeira da Estação Primeira de Mangueira, e pelo então reconhecido quase que somente nas gafieiras da cidade, o genial dançarino Carlinhos de Jesus. Mas faltando cerca de 5 minutos para o início do desfile, o genial compositor Mauro Duarte compõe um samba curto e de facílima assimilação para que pudéssemos mostrar ao que viemos. Chegou, chegou, o bloco do Clube do Samba chegou, chegou com amor, chegou, chegou, o bloco do Clube do Samba chegou, preste atenção, na bateria como vem no bamboleado, que as nossas pastoras têm nossa intenção, é mostrar todo o nosso valor, no nosso bloco não há distinção de cor. Não satisfeito com o desfile de cerca de 500 metros no Meia, que deixou aquele gostinho de quero mais em todos nós, e com os ônibus que trouxeram os instrumentos e os integrantes da bateria, estacionados na Rua Dias da Cruz, nos olhando, o presidente João Nogueira ordena que nos aboletemos nos coletivos e partamos para a Avenida Rio Branco, a fim de mostrar à cidade que o bloco do Clube do Samba tinha chegado para ficar. Além de João e Mauro Duarte, estavam nesse grupo Clara Nunes, Paulo César Pinheiro, Giza Nogueira, Elisete Cardoso, Martinho da Vila e um sem número de artistas do primeiro time da nossa música, que acabou sendo, depois de muita ponderação de João Nogueira junto à comissão de carnaval da Rio Tour, o álibi definitivo para a nossa saída, já que não tínhamos autorização necessária para desfilarmos e que depois do grande sucesso da apresentação, acabamos recebendo o convite oficial da prefeitura para que nos anos seguintes o bloco do Clube do Samba teria como teve a honraria de abrir oficialmente o Carnaval da Avenida Rio Branco aos sábados e às terças. A dispersão dos desfiles e a comemoração era feita no bar e restaurante Paisano na Cinelândia, que depois do terceiro ano consecutivo cerrava suas portas aos sábados e terças, alegando pequenos beiços e reais calotes para desespero dos garçons e proprietários. Mas que na realidade se dava muito mais por conta da falta de estrutura em controlar, a exemplo de seus concorrentes como o Amarelinho, aquela turba que a cada ano aumentava significativamente o seu contingente. Na terça-feira de carnaval daquele mesmo ano, João Nogueira, empolgado com o sucesso do desfile de sábado, foi convidando mais personagens identificados com a nossa causa para engrossar o movimento em defesa do samba, que tinha no bloco do Clube do Samba um importante elemento para a divulgação de sua proposta. E dentre esses amigos, Wilson das Neves, Wilson Moreira, Roberto Ribeiro, Padeirinho da Mangueira, Alcione, Bete Carvalho, João do Vale, João Bosco, os craques da Copa de 1950, Zizinho e Ademir Marques de Menezes, o Ademir Queixada, os craques botafoguenses, Afonsinho e Ney Conceição, além da ala dos recém-anistiados políticos Guta, Vladimir Palmeira e Nelson Rodrigues Filho, marcaram presença e que orgulhosamente no nosso primeiro e em tantos outros desfiles formaram com tantos outros essa verdadeira seleção repleta de brasilidade e esperança de dias melhores para o nosso país. Os enredos escolhidos eram baseados nos fatos e escândalos políticos, especialmente, como infelizmente se observa ainda nos dias de hoje, a partir da nossa capital federal. E como vocês podem imaginar que esse elenco aqui já decantado era o responsável pela criação do enredo e do samba. Não seria possível pensar que pudesse haver um concurso entre esses craques do samba brasileiro a promover uma disputa. Sentavam-se à mesa, escolhiam o enredo, e em menos de uma hora estava composto o hino que iria para a avenida naquele ano. É importante frisar que nos primeiros 9 anos de desfiles do bloco do Clube do Samba,
entre 1980 e 1988, vivíamos ainda sob o período da ditadura militar. E mesmo com a chamada distensão proposta pelo regime autoritário, poderíamos sofrer algum tipo de censura. Não tivemos esse desgosto, mas por uma única vez nos autocensuramos, posto que a escolha de um enredo, e já com um samba começado por João Nogueira, citava abertamente o caso das pedras preciosas encontradas sem nenhum registro oficial de compra e venda numa mala de viagem ao exterior, acreditem vocês, do então ministro da Justiça, Ibrahim Abi Akel. Além do caso do desaparecimento do jornalista Alexandre von Baumgarten, imputado ao então chefe do SNI, o poderoso e esquentado general Newton Cruz, resolvemos não apresentar o enredo das peripécias de Nini aos brilhantes de Ibrahim, com medo de uma violenta represália que poderia ocorrer por parte das forças militares, que não só sustentavam, como eram o próprio poder. E foi assim, a partir de uma série de sambas inspiradíssimos, que fomos de forma singular denunciando as sacanagens e a roubalheira dos poderes em todas as esferas, revelando nossas posições que tão bem identificam nossa trajetória. E numa homenagem aos 40 anos do Clube do Samba, comemorados em 2019, com a produção de Didu Nogueira, esse que vos fala, e Jorge Simas, gravamos alguns desses sambas num CD já disponibilizado nas plataformas digitais, com 14 faixas, registradas por alguns de seus fundadores e herdeiros, como Mestre Birinha, filho de Padeirinha da Mangueira, Paulo César Feital, Giza Nogueira, Maestro Júnior, esse mesmo da bola, craque na bola, craque no samba, Alex Ribeiro, filho do nosso querido Roberto Ribeiro, família Duarte, Marquinhos e Eliane Duarte, filhos do grande Mauro Duarte, Jorge Simas, Diogo Nogueira, o herdeiro, Paulo César Pinheiro, parceiro mais constante de João, Martinalha e uma raridade. Uma faixa em que o eterno presidente João Nogueira divide os vocais comigo, Didu, numa gravação feita em estúdio no ano de 1997. Esse é um registro riquíssimo entre os anos 1980 e 1990, num tempo de transformação da vida política brasileira, onde cariocamente passeamos de forma hilária e graciosa para contar essas histórias que ao longo do tempo marcaram de forma às vezes trágica os destinos da nação. Voltando à trajetória, com o contrato rompido abruptamente pelo Clube de Regatas do Flamengo e sem um novo local para realizarmos nossos bailes, e reparem, mesmo sem autorização, uma simples consulta à nossa diretoria, a marca Clube do Samba se espalhou pelo país e foi ganhando o mundo. Isso mesmo, mundo! Vocês vão encontrar clubes do samba em quase ou em todas as capitais brasileiras, nas grandes cidades, assim como em outros países como Holanda, Portugal e até na Rússia. Isso foi dando esperança e 3 ou 4 meses depois de termos sido saídos do Flamengo, nos transferimos para a sede do Clube Municipal na Tijuca. Com o mesmo sucesso alcançado na Zona Sul, o salão principal do tradicional clube da Zona Norte Carioca pôde receber por cerca de 4 ou 5 meses aquele que era o principal baile da cidade maravilhosa. Mas por conta da insistência da diretoria do Clube Municipal em nos transferir do salão para o ginásio, que convenhamos, por questões técnicas está longe de ser o local ideal para a realização de um evento musical, e que mesmo assim, durante 3 semanas, foram realizados nesse espaço com o mesmo sucesso, não concordamos em continuar daquele jeito, o que nos levou, mais uma vez, a ficar sem um local adequado
para que pudéssemos nos apresentar. Mais uns 4 ou 5 meses de abstinência e aportamos na Associação dos Servidores Civis em Botafogo, ao lado do Canecão. Sucesso repetido, mas apenas 2 ou 3 meses depois, por motivo que não tenho conhecimento, o contrato foi interrompido. Enquanto o sonho da sede definitiva não se concretizava, João Nogueira dava prosseguimento à sua carreira, fazendo shows por todo o país. Mas sua obsessão no compromisso de abrir espaço para aqueles que, como ele e tantos outros artistas, têm no samba a sua religião, a construção desse altar, mais que um sonho, era questão missionária para poder abrigar as inúmeras demandas e os sonhos dos sambistas. O ano é o de 1983 e, juntamente com Dona Ivone Lara, Alcione, Bete Carvalho, Roberto Ribeiro e Martinho da Vila, João Nogueira cria uma empresa chamada Samba para gerir o novo Clube do Samba, agora sediado na Barra da Tijuca, num antigo depósito de bebidas, devidamente transformado numa bela casa noturna com capacidade para 1.000 pessoas. Naturalmente que sócios capitalistas foram decisivos para que esse sonho fosse realizado, já que cabia aos artistas citados, num sistema cooperativado, o compromisso de uma apresentação a cada 2 meses e que, salvo o cachê dos músicos, todo o restante da arrecadação da venda de ingressos era revertido para os cofres do clube. A inauguração foi marcada para uma sexta-feira, dia 13 de maio de 1983, com o grandioso e tradicional baile do Clube do Samba. Dia de Preto Velho, e que custo acreditar que muitos daqueles, especialmente nesse universo do samba, que professam as religiões de matrizes africanas, pudessem ter esquecido de pedir suas devidas licenças e bênçãos. Mas parece que sim. Pois não conseguimos inaugurar em função de um dos maiores temporais ter desabado sobre a cidade, alagando quase que por completo as dependências do clube, cujo volume d'água, que em substituição à orquestra, que obviamente não conseguiu chegar, dava o tom, fazendo com que mesas e cadeiras bailassem na altura da boca de cena do palco. E por conta disso, tivemos que quebrar o muro dos fundos para poder escoar para o córrego que ali existia não só água, como as más energias e outras mandingas que não tivemos a capacidade de captar. Mas com sambista não tem tempo ruim, né? Com a determinação dada pela presidência e um pouco menos de 20 pessoas que ali estavam, foi criada a força-tarefa que, num trabalho de mais de 12 horas, conseguiu sanar todos os problemas para, no dia seguinte, a madrinha Bete Carvalho inaugurar com pompa e circunstância a nova sede do Clube do Samba. Nos seus 1.200 metros quadrados de área construída, podemos destacar a Petit Galerie Guilherme de Brito, inaugurada com obras do mestre e direito a show de sua alma gêmea Nelson Cavaquinho. A Praça Clara Nunes na área externa, onde um sabiá esculpido em bronze, obra feita pelo artista plástico Jorge de Sales, compunha o jardim de forma harmônica e poética. Além da cozinha industrial, onde pratos e petiscos batizados com os grandes nomes da nossa música, como camarão a Dorival Caymmi, macarrão a Paulo da Portela, viradinho a Dona Irã Barbosa, saciavam os mais variados paladares que de quarta a domingo podiam se deliciar com o melhor da música e, por que não, da cozinha brasileira. As quartas-feiras eram dedicadas às rodas de samba que, comandadas pelos tradicionais conjuntos Samba Som 7 e Exporta Samba, apresentavam compositores e cantores que, paradoxalmente, com grande sucesso, eram ao mesmo tempo desconhecidos do grande público. Às quintas, a programação era intercalada quinzenalmente entre bossa nova e choro. Sextas,
o grande e tradicional baile do Clube do Samba. Sábados à tarde, com direito à roda de samba, a feijoada da tia Vicentina, imortalizada por Paulinho da Viola no Pagode do Vavá. Aos sábados à noite, antes e após os shows das grandes atrações, um baile com a banda do maestro Glicinho. Domingo à tarde, um cozido e a partir das 18 horas, a domingueira comandada pelo grande saxofonista Juarez Araújo. E grandes artistas brasileiros, não necessariamente de samba, por lá passaram, como MPB4, Geraldo Azevedo, Baden Powell, Turíbio Santos, Jorge Benjor, Calbi Peixoto, Sivuca, Ângela Maria, Moraes Moreira e Gilberto Gil, que do alto de sua generosidade, por saber que o Clube do Samba não teria a menor possibilidade de custear seu cachê, reverteu toda a bilheteria em nosso favor, naquele que foi o maior público da história do Clube do Samba, num concerto de voz e violão de 2 horas e meia. Naturalmente que num espaço que era alugado, cujo contrato feito em ORTNs, mecanismo de correção diária criada pelo governo a salvar empresários, o mercado financeiro e seus donos, e num período de inflação altíssima, o sonho do espaço do samba e dos sambistas não coube nos cadernos da contabilidade. O que resultou com que o contrato de 5 anos, que romanticamente achamos pudessem ser apenas os primeiros, fossem cumpridos a duras penas, causando especialmente a João Nogueira uma situação insustentável, pois o mesmo resolveu assumir pessoalmente quase que a totalidade de uma dívida impagável, o que resultou no bloqueio pela justiça de seus bens e direitos autorais, além da vendagem de discos, até sua morte. Foi lá também que recepcionamos alguns músicos do Free Jazz Festival, como o guitarrista Joe Pass, o pianista Michel Petrucciani e o contrabaixista Roberto Velia do Spareljara, que acabou subindo ao palco, me dando a honra de se juntar à minha banda, tocando surdo no momento que a gente estava se apresentando. Foi ali também que, num show já começado, e o grande Moreira da Silva, nosso Kid Morengueira, esqueceu a letra de uma determinada música, e ninguém menos que Chico Buarque de Holanda, que estava acompanhado do grande artista cubano Pablo Milanês, foi socorrer o rei do samba de break numa dobradinha absolutamente espetacular. Além de servir de palco para lançamentos de discos, livros, exposições, locação para gravações, ensaios, grandes festas juninas comandadas pela Alcione, aulas de capoeira, festivais de música, de dança, congressos, festas de fim de ano e eventos especiais, o Clube do Samba, entre 1983 e 1988, quando encerrou o contrato definitivamente, reuniu personagens e o que de mais importante acontecia na vida cultural da cidade e do país. Não seria possível e nem justo de nossa parte nominar todos os artistas, músicos e colaboradores que fizeram e fazem parte dessa história riquíssima. Nos tempos de hoje, o Clube do Samba é presidido por Ângela Nogueira, que desde a morte do eterno presidente João Nogueira em 2000, tem seu foco direcionado à realização de feijoadas pré-carnavalescas e rodas de samba realizadas no escaldante verão carioca, comandadas pelo herdeiro Diogo Nogueira, que igualmente é a maior atração do desfile do bloco do Clube do Samba nas terças de carnaval na Avenida Atlântica. Afinal, melhor é viver cantando as coisas do coração. É por isso que eu vivo no Clube do Samba. Nessa gente bamba, eu me amarro de montão.